lado aos servidores, indignado que estou, concordei. Vamos fazer um paralelo de como era antes e como ficou agora, né? Antes, eu vou dar exemplo em números redondos porque fica mais fácil para a gente visualizar e trabalhar. Antes, o aposentado que ganhava, por exemplo, tá, R$7.000 por mês, ele ia contribuir, a alíquota previdenciária iria incidir sobre o valor que excedesse o teto do regime geral de previdência, né? Ano passado, o teto do regime geral de previdência, que é o teto do INSS, ele estava por volta de R$6.000, tá? Vou sempre arredondando os valores para ficar mais fácil. Então, o teto do regime geral sendo R$6.000, quem recolhia acima, quem ganhava acima disso, recolhia sobre a diferença. Então, se a pessoa ganha 7.000, ela passou a recolher, ela recolhia sobre R$1.000. Com o decreto do João Dória, ela passou a recolher sobre o que exceder o salário mínimo, né? Então, partindo do mesmo exemplo, a pessoa que ganha 7.000 passou a recolher sobre o que excede o salário mínimo. Salário mínimo, vamos arredondar para R$1.000. Portanto, a alíquota previdenciária vai incidir sobre R$6.000, não mais sobre R$1.000. Por isso que o aumento, que os aposentados notaram um aumento gigantesco da contribuição previdenciária, né? Porque a base de cálculo, ou seja, o valor onde a alíquota irá incidir, aumentou muitíssimo, né? Vamos parar para pensar que se antes você recolhia sobre o que excedesse 6.000, que era o teto do regime, agora você recolhe sobre o que excede 1.000, que é o salário mínimo. Por isso que se notou um aumento tão grande, desculpa, no valor da Previdência. Bom, contra esse decreto, a Associação dos Assistentes Sociais e dos Psicólogos, a ASP, a ACETEG, a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da área sociojurídica do Brasil, a ASOJUBES, o CAPESP, o Sindisaúde e a FESPESP, todos esses juntos se reuniram para entrar com um mandado de segurança no órgão especial do Tribunal de Justiça. Tá? O que é o órgão especial do Tribunal de Justiça? É a cúpula do Judiciário Paulista, que concentra os 25 desembargadores mais antigos da Corte. A título de comparação, o órgão especial do Tribunal de Justiça é o plenário do STF, né, lá naquela corte. Tá? Nós entramos com um mandado de segurança no órgão especial, tendo em vista que o réu desse mandado de segurança é o governador João Dória. E o governador do estado de São Paulo goza de foro específico, né? Ele tem que, toda vez que nós vamos questionar o ato do governador do estado, nós temos que fazê-lo perante o órgão especial do Tribunal de Justiça. Quais são os argumentos de direito que nós estamos usando para combater o decreto do Dória que aumentou a contribuição previdenciária? Bom, o primeiro de todos, e eu acho que um dos mais importantes, é que existe na Constituição do Estado de São Paulo uma previsão específica de que o aposentado só vai pagar a contribuição sobre o que exceder o teto do regime geral. Isso está na Constituição do Estado de São Paulo. Tá? Portanto, se está na Constituição do Estado de São Paulo, não é um decreto ou uma lei complementar, no caso da reforma da Previdência, que vai poder suprimir o comando constitucional. Né? Existe um argumento nesse sentido do Estado de São Paulo de que a reforma da Previdência que ocorreu lá em Brasília mudou a Constituição Federal para dizer que o aposentado vai recolher
sobre o valor que excedeu o salário mínimo. Mas, apesar de ter ocorrido essa mudança na Constituição Federal, não houve essa mudança na Constituição do Estado de São Paulo. Não é automática essa mudança, a gente não pode considerar essa mudança automática, porque essa mudança significaria um prejuízo para a população de servidores paulistas aposentados. E sendo assim, tem que passar pelo crivo da Assembleia Legislativa sobre a forma de uma emenda constitucional. Para que a Constituição paulista passe a prever, então, a possibilidade do aposentado recolher sobre o valor que excede o salário mínimo, e não sobre o valor que excede o teto do regime geral. Outro argumento que nós temos é o seguinte: para você aumentar imposto, precisa de lei complementar. Não tem conversa. A Constituição Federal e a Constituição do Estado de São Paulo, ambos os diplomas são claríssimos. Majorar imposto tem que ser por lei complementar. Não pode ser por decreto. Não é verdade? Se aumentar e diminuir imposto pudesse ser feito por decreto, nós estávamos perdidos. Porque aí todos os prefeitos, governadores e assim por diante, iam decretar a alíquota que eles bem entendessem dos impostos e a gente não ia ter o que fazer. Por isso que existe a proteção constitucional, né? Aumentar imposto tem que passar pelo crivo legislativo da lei complementar, aprovada por 3/4 do membro da Assembleia, e assim por diante. E aí é que eu imagino que o governador João Dória não mandou projeto de lei complementar porque ele não tem base para aprovar uma lei complementar nesse sentido, né? E o último ponto de argumentação que nós estamos fazendo nesse mandato de segurança, eu estou passando bem rápido porque o tempo é curto, né? O último ponto de argumentação nesse mandato de segurança é que não houve estudo atuarial para comprovar que tem déficit na reforma da Previdência, né? E o mais interessante, gente, é que se a gente for olhar a redação do decreto, vem lá escrito que o secretário de Projetos, Orçamento e Gestão tem que declarar, mediante despacho fundamentado, o déficit atuarial no regime próprio de previdência. Somente depois de declarado esse déficit atuarial é que se pode implementar uma eventual contribuição extraordinária. Só que o despacho, o decreto do Dória foi publicado no dia 19 de junho. O despacho do secretário de Orçamento veio no dia 20 de junho de 2020, um dia depois. Olha a eficiência, né? Em um dia, o secretário conseguiu elaborar um estudo de déficit atuarial, conseguiu identificar a necessidade de equilíbrio da Previdência e já publicou um despacho. E o despacho diz simplesmente que foi identificado um déficit. Não se fala qual, não se fala quanto, não tem estudo atuarial, não tem por quanto tempo vai perdurar esse aumento da Previdência, porque vamos encarar, se há déficit atuarial, o aumento da Previdência não pode ser ad eterno, ele tem que ser extraordinário por um período definido, né? Nada disso consta no despacho do secretário de Planejamento. Então, nós estamos entendendo, tá, que nós temos argumentos muito sólidos para derrubar esse decreto do governador João Dória, tá? Porque, além da nossa Constituição paulista prever exatamente o contrário e não ter sido emendada, em que pese a reforma previdenciária federal, não dá para aumentar imposto com base em decreto. E também há necessidade de um estudo atuarial, né? Que não foi apresentado, ninguém sabe, ninguém viu. Só foi declarado o déficit por um despacho de um parágrafo, tá? Esse mandado de segurança, que essas entidades que eu mencionei para você impetraram, está correndo no órgão especial do Tribunal de Justiça, e é nesse mandado de segurança que o Estado de São Paulo pediu sustentação oral, né? O que isso significa? Significa que o procurador do Estado, que é o advogado do Dória, para simplificar, né,
vai realizar a sustentação perante o órgão especial do Tribunal de Justiça, significando que este caso será o caso líder do entendimento do órgão especial acerca desta questão, tá? Ainda não tenho data em que vai ocorrer o julgamento, mas como o procurador já pediu a palavra em sustentação oral, eu também já me adiantei no processo e também pedi a palavra em sustentação oral. Então, no julgamento desse mandado de segurança, irão ocorrer os debates orais acerca dos argumentos de direito para a derrubada desse decreto. E, além disso, eu sei que, salvo engano, o deputado Carlos Gianazzi já propôs também um decreto-lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu não sei se eu estou com um número, mas com certeza a Maricler ou o Goss... 22. 22 de 2020, né? Isso. Ele propôs o decreto-lei 22 de 2020 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com o único objetivo de suspender o decreto do Dória, que aumentou a contribuição previdenciária. A notícia que nós temos é que existe já quórum para aprovar este decreto do Gianazzi, tá? Só que, através do regimento interno, os deputados da base estão travando a pauta e não deixam votar. Eu penso que é hora de exercer uma pressão muito grande na Assembleia Legislativa para que este decreto-lei seja aprovado. É hora de mandar e-mail, é hora de mandar mensagem no Twitter, é hora de mandar mensagem no Facebook, é hora de fazer vídeo, é hora de lotar a Assembleia Legislativa e os deputados que nos representam de mensagens do serviço público, tá? Porque o Poder Judiciário, a gente submete as questões à análise do Tribunal de Justiça e do Poder Judiciário em geral, mas a gente sabe, vocês conhecem essa realidade tão bem quanto eu, no Poder Judiciário uma pessoa perde, uma pessoa ganha, né? Nós não podemos contar que nós vamos ganhar esse mandado de segurança. Temos sólidos argumentos, mas é impossível prever o resultado, né? Então, eu penso que, nesse momento, a pressão a ser exercida na Assembleia Legislativa poderia ser, inclusive, muito mais eficaz do que as ações judiciais que tramitam contra esse decreto do Dória. E na exposição de motivos do decreto-lei do deputado Carlos Gianazzi, consta lá a necessidade de suspensão desse aumento da previdência dos aposentados, tendo em vista que não foi feito estudo nenhum para demonstrar o déficit atuarial. Foi uma coisa introjetada, empurrada goela abaixo da categoria, né? E por decreto, sem consultar a Assembleia Legislativa, sem consultar o Tribunal de Contas do Estado. Para que serve o Tribunal de Contas do Estado, se não é para fazer esses cálculos de déficit atuarial, né? Mas, enfim, eu penso que seria uma forma muito interessante de pressionar os deputados da Assembleia a entenderem o clamor da categoria pelo aumento. Só para vocês terem uma ideia do aumento, a gente fala, aumentou 1%, 2%, não. Eu vou pegar um exemplo. E assim, esse exemplo está no site da SPPrev. Eles não tiveram nem vergonha de publicar esse exemplo, mas enfim, eu vou falar. Para a pessoa que ganha um salário de um benefício previdenciário de R$ 7.000, antes do decreto, ele recolhia R$ 143,83 de contribuição previdenciária. Porque ele recolhia só sobre o valor que excedia o teto do regime geral. Depois do decreto do Dória, de 143,83 passou para 812,57. 5 vezes mais. 5 de uma hora para outra. Você está falando aqui de um aumento de R$ 700 na vida de um aposentado que tem que pagar aluguel, tem que pagar remédio, tem que pagar plano de saúde, porque às vezes não dá nem para contar com o IANSP mais, né?
Além de tudo, ele tem que pagar imposto de renda, ele tem que pagar os impostos que estão inseridos em todos os produtos que ele consome, né? O ICMS, o IPI e assim por diante. O microfone fechou, doutor Tiago. Opa, voltei. Para vocês terem noção do impacto e do absurdo que foi esse aumento da contribuição previdenciária, justamente para quem mais precisa do benefício previdenciário e recolheu a vida inteira, e recolheu mais do que no regime geral de previdência. Porque aquela falácia de argumento que diz, mas a aposentadoria do servidor é maior porque recolheu mais. Pô, né? Então, gente, com isso eu encerro essa questão do decreto do Dória, que aumentou a contribuição previdenciária, e passo a falar rapidinho, até porque esse assunto acho que já é de conhecimento de todos, já está bem definido, sobre a questão da contagem de tempo dos adicionais temporais, né? Quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, né? Esses adicionais temporais, eles foram suspensos, a contagem foi suspensa em razão da Lei Complementar 173 de 2020, que declarou estado de calamidade pública em razão da pandemia. O que diz essa lei? Que, acho que agora não me lembro se é entre março, acho que é entre março, mais ou menos, de 2020, até dezembro de 2021, não conta tempo para quinquênio, sexta parte e licença-prêmio. É como se perdesse esses direitos nesse espaço de tempo. Pois bem, nós entramos, então, com mandado de segurança, esse foi pela ASP, no órgão especial, e pelo menos aqui no estado de São Paulo, no órgão especial, nós ganhamos por 16-8 o seguinte direito. O tempo do quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, nesse período, até dezembro de 21, será contado. O pagamento desses direitos ocorrerá somente depois de dezembro de 2021, ou seja, a partir de janeiro de 22. Porque o grande problema foi que essa lei complementar, ela acabou suprimindo um direito consagrado na Constituição do Estado de São Paulo, pô. Não dá para vir uma lei complementar lá de Brasília querer mudar o regramento do serviço público dos estados assim, como se não houvesse autonomia dos estados, né? Então, o que o Tribunal de Justiça reconheceu, e na minha opinião, reconheceu corretamente, é que o direito não poderia ser suprimido. O pagamento, sim, em razão do estado de calamidade pública. Mas a contagem dos adicionais temporais e licença-prêmio foi mantida. Provavelmente, esse julgamento, esse entendimento que foi professado no caso da ASP, vai ser mantido para todas as associações e sindicatos, né, que entrarem com a mesma tese no Poder Judiciário. Mas eu sei que tem tramitando uma ação direta de inconstitucionalidade no órgão especial e que tem o mesmo objeto, a mesma matéria, né? E, tendo em vista que a votação foi expressiva a favor dos servidores, 16-8, eu entendo que quando o Tribunal de Justiça julgar a ação direta de constitucionalidade, que aí sim vai valer para toda a categoria, né? Não só no caso da associação impetrante, da ASP, aí sim todos os servidores do Tribunal de Justiça terão direito à contagem desses adicionais temporais e licença-prêmio, mas provavelmente o recebimento disso ocorrerá a partir do ano que vem e não esse ano ainda, tá? Então foi uma vitória importantíssima, importantíssima. Acho que o órgão especial do Tribunal de Justiça demonstrou que está atento, né, às mudanças que estão sendo feitas tanto pelo Congresso Nacional quanto pela Assembleia Legislativa, e vamos continuar na luta, vamos continuar discutindo, levando à apreciação do Poder Judiciário todas as normas que violem direitos
dos servidores públicos, né? Sejam da ativa ou sejam aposentados. Acho que com isso eu vou encerrar, porque senão não dá tempo de fazer as perguntas, né? Então, fico à disposição de vocês. Doutor Eu estava falando... eu vou perguntar primeiro. Eu nem me inscrevi, mas já vou perguntar primeiro. Essa ação que nós ganhamos aí, eu sei que o presidente do TJ e do Tribunal de Contas e do MP, da Defensoria, poderiam recorrer dessa sentença. Você ainda sabe... Não, ainda não passou o prazo. Ainda não passou o prazo. Até quando eu precisaria fazer a conta? Mas mais ou menos uns... Mais uns 10... Acho que o prazo vai... Uns 2 meses ainda. Não, porque o Estado tem prazo em dobro, né? Então, isso seria um prazo mais ou menos... Eu estou falando porque muita gente pergunta, então nós já vamos começar a receber, e eu digo, olha, tem que esperar transitar em julgado, é isso? No momento, depende de como, se houver recurso por parte dos impetrados, vai depender que o recurso é para o Supremo Tribunal Federal, tá? Vai depender se o Supremo Tribunal Federal der efeito suspensivo ou não. Se não der efeito suspensivo, já começa a contar os adicionais, mas o recebimento sempre a partir de janeiro do ano que vem. O que se ganhou foi o direito de contar. Na verdade, a preocupação maior não era nem receber, era assim, eu queria pedir aposentadoria, mas faltar 3 meses para eu completar mais um quinquênio. Aguenta? Fica que vale a pena. Eu acho que vai contar. Eu acho que nós vamos ganhar essa, inclusive no Supremo. O doutor Tiago, a Paula, ela está perguntando aqui, eu acho que é mais ou menos dentro disso da Marie Claire, já começou a contar, essa contagem ela já recomeçou, porque ela quer saber onde a gente consulta, se essa contagem já recomeçou. Ainda não começou exatamente pelo prazo recursal do Estado, né? Se não houver recurso, gente, vai começar a contar imediatamente, porque vai transitar em julgado, né? Se houver recurso, aí vai ser necessário consultar se o Supremo Tribunal Federal vai conferir efeito suspensivo ao recurso, tá? Se conferir efeito suspensivo, aí nós temos que aguardar o recurso, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, né, para dizer se vai contar ou não. Que aí vai depender do Supremo manter ou não manter a decisão aqui do órgão especial. Agora, se não houver recurso suspensivo, enquanto corre o recurso lá no STF, já vai contar o tempo para todos, tá? Para todos os associados da ASP. Certo. Algumas pessoas perguntaram se estava sendo gravada. Está sendo gravada essa fala, né? O Adeildo está ajudando a gente, depois a gente pensa em editar, né? Foi muitas informações, o pessoal está elogiando bastante aqui, doutor Tiago. O pessoal disse que você é muito claro, objetivo, assim, o pessoal consegue entender melhor. Bonito ninguém falou? Acho que sim, todo mundo entendeu tudo. Isso todo mundo fala, mas a gente não te conta. Na verdade, o pessoal falou assim, mas eu não vou conseguir explicar dessa forma, depois vocês podem passar a gravação? Aí, assim, não tem nenhum escrito, pelo menos que eu tenha visto. Tem algumas perguntas aparecendo no chat, eu vou lendo. Tá bom. A Silene, ela fez uma pergunta que ela disse que não tem exatamente a ver com isso, mas aproveitando, ela falou que ela teve um desconto bem considerável na antecipação do 13º salário. Teria alguma coisa a ver com isso? A antecipação do 13º salário, o 13º está sujeito à tributação como qualquer pagamento mensal, né? Agora precisa ver, aí precisaria entender melhor o que foi esse desconto a maior que ela entende, se foi em reflexo do decreto do Dória ou alguma outra coisa, aí precisaria entrar no caso específico, né? Quer falar, Silene?
deve ser desconto normal, porque a Silene está nativa ainda, ela não está aposentada, né? Eu vi aqui no chat a Carmen tá aí, né, Carmen? Ei, Carmen, tá vivendo um drama para aposentar. Um abraço para Carmen. Desculpa, Eliane. O meu desconto tem a ver eu acho que com a lei do Dória. Eu recebi assim, um desconto de quase R$1.000 e eu fui perguntar no RH e eles disseram isso, que é um desconto progressivo, são por faixas, e aí a minha faixa, ele vai somando todas as faixas, né? Então dá quase mais de, acho que 16%. Era um desconto que era super pequeno e passou para R$1.000, assim, de um ano para o outro. Assim, o exemplo, é exatamente igual ao exemplo que eu dei, né? No caso da pessoa que recebe, um exemplo, R$7.000 que recolhia R$140, passou para 800. É exatamente esse exemplo, Sirene. Aconteceu a mesma coisa com você, tem acontecido com todos os aposentados, é que vai variar o valor da contribuição dependendo do valor do benefício previdenciário, né? Porque é isso que você falou, quem ultrapassa o teto do regime geral pega todas as faixas de contribuição e é o mais prejudicado, tem o maior aumento, né? Mas assim, foi um aumento gigantesco, como eu disse, nesse caso foi de 5 vezes mais. Isso é confisco, na minha opinião, inclusive, né? Mas, assim, a boa notícia é que se nós ganharmos essa ação, ou se o decreto do Gianazzi for aprovado, nós vamos entrar com a ação para cobrar tudo de volta para vocês. Essa é a única boa notícia que eu posso dar. Ou se a gente ganhar essa ação, ou se o Gianazzi suspender via decreto-lei, nós vamos entrar para cobrar de volta. Porque isso está ocorrendo mais ou menos desde outubro, novembro de 2020, né? Esse desconto maior. E é um transtorno na vida do aposentado. Teve aposentado, eu não estou brincando, que infartou. Euzinha! Nossa, é muita coisa. É muito grande o aumento, né? E você não está programado para ter um aumento desse tamanho da noite para o dia. Não adianta, né? O doutor Tiago também trouxe uma outra fala importante logo no início, né, que é o momento da gente fazer pressão, aumentar essa pressão em relação ao desconto dos aposentados, né? Eu acho que a gente pensar, né, nesses espaços nossos de organização da categoria, como a gente continuar, porque a gente tem feito, mas como continuar, e nesse momento aumentar essa pressão, né? Só uma parte, a Alessandra fez uma pergunta aqui no chat, interessante. Com relação ao pagamento dos adicionais temporais, que ganhou o direito de contar, mas o recebimento a partir do ano que vem, né? Se receberá retroativo, quinquênio, sexta parte, né? Se vai receber retroativo. Olha, Alessandra, não, esse negócio de receber retroativo não existe. Muito provavelmente vai ser necessário o ingresso de ação judicial, tá? Não existe para a nossa categoria, né, doutor? Sim. Gente, tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer um comentário? Se não tiver nenhuma pergunta, eu quero falar a respeito do PDL 2220 do Gianazzi, que o Tiago falou. Na verdade, o PDL, a única função dele é cancelar um decreto do governador. E ele passou por todas as comissões, ele estava pronto para votação. E quando, em 2019, no final de 2019, quando teve a reforma da Previdência, que passou de 11 para 16 a contribuição dos servidores da ativa e aposentados, a negociação que o governo fez com o centro e com a direita na Alesp é de que aqueles que recebiam os salários menores não seriam afetados. Então, a Janaína Pascoal e um monte de gente deste grupo votou pelo aumento da alíquota, com a promessa do governo de que essas pessoas que recebem de 3 salários para menos não seriam afetadas.
E nessa canetada que ele reajustou, passando a contribuição do aposentado acima do teto do INSS para acima de um salário mínimo, quem ganha R$ 1.200, R$ 1.500 está pagando. Então, este grupo ficou muito bravo com o governador, porque tinha feito um acordo e o governo voltou atrás através de uma canetada. Então, esses deputados estavam, e a maioria está, favorável a aprovar esse projeto do Gianazzi. Como o governo viu que ia perder na votação, o Carlão Pignatari, que até o final do ano era líder do governo e que agora é o presidente da Alesp, apresentou uma emenda. Porque apresentando uma emenda, o projeto tem que voltar para as comissões novamente. Apesar dele ter feito uma emenda que é inconstitucional, que não vai passar, ele só fez isso para tentar ganhar tempo e para não ir para a votação. Então, o Tiago tem razão. Eu e o Gozzi, outro dia, fizemos um programa da FESPESP, da TV, que passa no YouTube e no Face, falando sobre esse PDL. Ele vai depender da nossa pressão para ele ir para a votação. E vai depender da nossa pressão em cima dos deputados do centro, e esses resquícios do PSL, esse de PR, que não é PSDB, né, para a gente conseguir a aprovação dele, porque daí eu acho que a gente fica mais garantido. Agora, acho que o Gozzi ergueu a mãozinha. Pode falar, Gozzi. Então, me permita rapidinho. Primeiro, dizer tudo isso, concordar com tudo isso que a Marie Claire colocou, dizer que, na verdade, tem 5 PDLs agora para derrubar esse decreto. É que o Gianazzi foi o primeiro, e o Gianazzi é o único, o 22, é o único que está com urgência, né? Mas nós temos que entender o seguinte: como são 5, nós vamos ter mais deputados votando favoravelmente ao 22. Inclusive, alguns deputados que, como a Marie Claire disse, se arrependeram de ter aprovado o 529. Por exemplo, a Janaína, que é do PSL, né? Agora, nós temos que ver que, se não tiver uma grande manifestação, não vai ser votado. Não é que vai ser votado sim ou não. Simplesmente não vai entrar em plenário, né? Então, nós precisamos de uma grande manifestação. Nós tentamos organizar uma carreata no dia da eleição do presidente Carlão Pignatari para a presidência, e nós tínhamos lá meia dúzia de carros, se muito, e não tínhamos mais do que 12 servidores. Claro que é para o aposentado e pensionista, mas não tínhamos mais do que 12 servidores, e os deputados precisam ver uma massa. Se ele, na cidade onde ele recebe votos, na região onde ele recebe votos, ninguém for pressioná-lo, ele tem liberdade na Assembleia. Sabe por quê? Ele ganha em emendas, ele ganha dinheiro em emendas para ganhar votos na cidade. Então, ele precisa saber na cidade que tem servidores, que tem aposentados e pensionistas, contrário a esse decreto, que precisa aprovar o PDL 22, né? Neste momento, nós vamos ter uns 15 dias da Assembleia praticamente fechada. Ela vai só resolver algumas coisas internas, algumas coisas sobre a pandemia, mas daqui a uns 15 dias nós vamos ter que retornar com força total. E todas as segundas-feiras se reúne a Frente Paulista em Defesa do Serviço Público, e é a frente que organiza esses movimentos. São mais de 80 entidades, que, aliás, até assinaram um documento pedindo impeachment do governador João Dória, né? Então, temos que estar... Quem não luta não ganha nada, gente, nada. Vem aí a 32, já veio a 186, não é? Claro que a gente acaba pondo na parede o doutor Tiago e fala: doutor Tiago, não deu certo, vai lá, briga lá no judiciário com a gente. Mas a gente conhece o judiciário. Eu estava no Supremo quando votou a obrigatoriedade do artigo 37, inciso 10, está na Constituição. Lá está dizendo que tem que repor
repor a inflação do ano. Sabe qual foi a decisão? É obrigatório repor a inflação do ano. Mas se o governador disser que não tem dinheiro e mandar para a Assembleia um documento dizendo que não tem como, está resolvida a questão. Não precisa cumprir o 3710. Isso agora, hein? Que está na Constituição. E que o PL 186, e pior ainda o 32, vai tirar isso. Já está tirando isso da Constituição. Já está suspendendo o 3710 da Constituição. Era isso só. Só para dizer que a força tem que ser de todos. Exatamente, Rosa. Assim, a gente vive um momento de intenso ataque aos direitos dos trabalhadores. A gente sabe que os servidores agora, né, os aposentados, os servidores também... A gente fala que os servidores são a bola da vez, né? Então, a gente sabe que as ações jurídicas são importantes, é o que a gente fala, né? A gente não pode abrir mão de nada, mas, como a gente disse também, só a luta nos garante, né? Então, o que a gente tem que ir é para a luta, né? E a gente, porque essa pressão, né, da mobilização nossa, né, que essas disputas, na verdade, são até mais políticas do que jurídicas, né? Quanto mais pressão a gente tiver, mais força na jurídica a gente vai ter, porque é uma pressão popular em cima das decisões, né? Então, se não houver, a gente não vai conseguir garantir. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem algumas dúvidas que foram surgindo no chat, que eu vi, assim, que são de diversos tipos de ações. Eu vou só colocar algumas, doutor Thiago, daí o senhor responde se for possível, porque eu sei que tem perguntas que algumas associações estão entrando com algum tipo de ação, outras associações estão entrando com outro tipo. Então, é difícil saber exatamente como que está em cada, né, associação, essas ações. Então, por exemplo, o Paulo, ele colocou uma pergunta sobre as ações da URV, se alguém tem, sabe, se as pessoas estão conseguindo algum ganho, né, se está dando certo alguma dessas ações. Ele também perguntou sobre ações de progressão de carreira. A Eliana perguntou sobre a ação 1,5%, daquela ação, né, de 1,5%, se a gente vai, se ganhando a ação já recebe de imediato, né? Na verdade a ação já foi ganha, agora é para cumprimento de sentença, né? Se é uma coisa rápida, se já ganha, né? Se o ganho já vem rapidamente. Alguém perguntou também sobre uma ação de 2011, que eu não sei o que é, se a ação de 2011 será... Ele sabe. Ele sabe se vai se entrar em blocos ou se cada associado que vai entrar. Eu acho que o que eu vi foi isso. E tem um pessoal falando de a gente montar um e-mail, a gente pode levar isso como sugestão para as entidades, de montar um e-mail para ser disparado pelas pessoas. Aí não precisa nem ser montar um texto, né? Não precisa nem ser por e-mail, a gente pode mandar para os nossos colegas pelo WhatsApp, né? Sobre... essas informações agora de como que está neste momento nessa pressão em relação ao PDL 22. Então, vamos lá. Não, aqui... E aí a gente encerra, né, tá, doutor Thiago? Aí, se o senhor quiser também, você quiser já fazer as considerações. Então, não, perguntou, nós respondemos, não tem problema. Góes, abraço, bom te ver aqui. E... vamos lá, o RV. A ação do RV é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal determinou que acaba o direito à conversão da URV a partir do momento que o Estado fez uma reestruturação remuneratória da carreira do servidor. Aqui, para nós, do Estado de São Paulo, essa reestruturação foi feita em 2010, com o plano de cargos e salários, né? Inclusive em decorrência direta da greve de 2010. Então, a partir de 2010, acabou a URV aqui no Estado de São Paulo. O que isso significa? Acabou o direito ao URV, né? Aqui no Estado de São Paulo. O que isso significa? Que a partir de 2010, tinha 5 anos para entrar com essa ação para cobrar as diferenças da URV, porque o STF determinou que, como o plano de cargos e salário foi o marco de reestruturação remuneratório aqui no Estado de São Paulo, a partir daí começou a contar o prazo prescricional para cobrar as diferenças oriundas da URV. Então, a resposta é a seguinte: a ação da URV é uma ação que o servidor ganhou, nós ganhamos essa ação. O problema é que, por determinação do Supremo, só quem entrou
até 2015 aqui no estado de São Paulo que vai ter direito de receber essa diferença. Porque considerando-se que a reestruturação ocorreu em 2010, 5 anos de prazo para entrar com a ação em 2015, tá? Isso em termos gerais, acho que foi junho de 2010, né? Então, quem entrou com a ação até junho de 2015 vai conseguir pegar um pedaço da indenização da ORV. Quem não entrou com a ação, já foi, já era. Aí já está prescrito. Ação da progressão, entra que ganha, pode entrar que vai ganhar, tá? Nós entramos, a ACETEG entrou com a ação coletiva da progressão para todos os associados e a ASP também entrou com a ação coletiva da progressão para todos os associados, tá, gente? Mas assim, quem quiser também entrar individualmente, contratar advogado e entrar, pode entrar que vai ganhar, tá ganhando. A ação do 1,5% e a ação de 2011, que foram mencionadas, na verdade são a mesma ação, né? É uma ação que o Sindicato União entrou para cobrar a diferença do 1,5% que o tribunal ficou devendo na database do ano de 2011. Né? Essa diferença é devida entre os meses de março de 2011 até setembro de 2011. Tá? O Sindicato União ganhou. Tá? Como ganhou? Tem que fazer o cumprimento de sentença, né? E como o sindicato era o único, né, que podia questionar essa ação, porque ficou definido no dissídio de greve lá de 2010, que era o sindicato autorizado a representar os servidores na negociação coletiva, né? Mas isso aí o pessoal já não vai nem lembrar mais, acho. Enfim. Então, como ficou definido que o sindicato podia fazer essa cobrança, fez a cobrança, ganhou e tem que se cobrar no mesmo processo, né? O servidor pode cobrar no mesmo processo. Esse processo está tramitando, salvo engano, na 9ª Vara da Fazenda Pública aqui do Estado de São Paulo. Né? O que, já respondendo à pergunta de quem perguntou aí se vai demorar, olha, eu acho que vai. Por que eu acho que vai demorar? É um juiz para dar conta, mais ou menos, aí de uns 30 mil cumprimentos de sentença. Tá? Porque como obrigatoriamente deve ser cobrada essa diferença nesse processo que o sindicato ganhou, ficou na mão desse juiz da 9ª Vara da Fazenda Pública. Eu não sei como que o cartório vai fazer, se o cartório vai montar uma força-tarefa, mas como a tendência é que o número de servidores que ingressem pedindo essa diferença é muito grande, a tendência é que demore um pouco sim, tá? Para receber, porque até dá tempo de processar todo mundo, né? A Fazenda tem que se manifestar em todos os cumprimentos de sentença, aí depois tem que expedir a requisição de pequeno valor, né? Então, são muitas etapas até o recebimento, né? O prazo para recebimento da requisição de pequeno valor é de 60 dias, é rápido. O problema é que para expedir a requisição de pequeno valor, você tem que entrar com o cumprimento de sentença, a Fazenda tem que se manifestar, o juiz tem que dar uma decisão, dessa decisão cabe recurso, só depois que transitar em julgado é que expede a requisição de pequeno valor, né? Aí expediu, 60 dias está pago, tá? Mas, infelizmente, eu acredito que vai demorar muito em função de serem muitos cumprimentos de sentença em uma única vara, né? Não sei como, não sei, eu acredito até que o tribunal vá prestar atenção nessa situação para montar uma espécie de força-tarefa, mas por enquanto eu não tenho notícia disso, tá? Também perguntaram se vai entrar em blocos ou individual. Olha, nada impede que se entre em blocos, né? Inclusive eu estou fazendo grupos de 10 e estou protocolando por grupos de 10 os cumprimentos de sentença. Mas, de novo, vai demorar um tempo para processar tudo isso por conta do procedimento normal, né, do Código de Processo Civil, assim como por conta de estar tudo concentrado na mão de uma vara só. Acho que eu respondi tudo, gente.